galerinha, na aula anterior, que eu acabei dividindo aí em três partes, a gente falou um pouco sobre o surgimento do homem segundo o aspecto evolutivo, né? Ou seja, como que o homem se transformou no homem segundo as questões biológicas, beleza? Que é aquela questão da teoria da evolução, da adaptação, de usar os elementos que a gente encontra para depois eles serem colocados em prática até a gente chegar a ser aquilo que hoje a gente chama de Homo sapiens sapiens, que é a última evolução que a gente tem, né? Ah, professor, mas eu sempre escutei que era só Homo sapiens. Só que a gente evoluiu, a gente entrou numa era totalmente digitalizada e por isso hoje nós somos chamados de Homo sapiens sapiens, beleza? Mas hoje a questão aí não é essa. A questão de hoje é a gente olhar os olhos da criação humana através de uma teoria chamada de criacionismo. Lembrando que essa teoria chamada de criacionismo, ela é muito mais ligada à nossa cultura. O que isso quer dizer? Vamos lá, quando a gente fala de criacionismo, a gente precisa falar sobre Deus. Então é aí que mora o grande detalhe da aula de hoje. Tudo aquilo que eu falar para vocês a partir de agora é uma visão histórica sobre essa questão de Deus, tá bom? Se você acredita em outras coisas, não há problema nenhum. Você tem todo o direito. E eu quero deixar isso bem claro, tá? Por quê? Porque para a gente poder entender o criacionismo, a gente tem que falar um pouquinho de Deus. E para a gente poder falar um pouco de Deus, a gente precisa conhecer um livro que é extremamente importante para toda e qualquer pessoa que acredita em Deus, que é um livro chamado de Bíblia. Para mim, como historiador, a Bíblia, ela nada mais é do que um belo e maravilhoso livro de história antiga. Ele fala sobre as interpretações humanas daquilo que estava acontecendo num determinado período da nossa história, certo? E a gente nunca pode esquecer que a Bíblia, ela foi escrita por homens, pessoas vivas, pensantes, que sabiam escutar, conseguiam entender e conseguiam transformar aquilo em palavra. Então olha só que interessante, a Bíblia católica, né, ela é dividida em dois grandes livros, o famoso Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele nada mais é do que a história que vai contar os motivos que vai levar a chegada de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, um conta a história do porquê e o que ele vai fazer quando ele vier aqui, e o Novo Testamento, que é depois da chegada dele à Terra, quando ele se fez homem, e todo o desenvolvimento que ele teve até a hora da sua crucificação. Então, para a gente poder falar um pouco sobre essa história aí do criacionismo, a gente vai se basear em uma teoria, que é a teoria que está escrito no primeiro livro da Bíblia, que chama Gênesis. Gênesis, em latim, significa a criação. E a criação do homem, segundo o livro de Gênesis, ele conta a história de um ser supremo, chamado por nós de Deus, que Deus vai criar aquilo que a gente chama de universo. Ou seja, a composição de todas as estrelas, todas as massas planetárias, que dentro desse universo ele criou um lugar chamado de Terra. E a Terra, segundo a teoria do livro do Gênesis, ela foi a coisa mais importante feita por Deus. E Deus falou, não adianta nada eu criar um negócio tão lindo e tão maravilhoso se eu não colocar ninguém para habitar lá. E aí ele conta que tudo foi feito ao longo de 7 dias, correto? E no último dia Deus descansou. Porém, uma das maiores criações de Deus, segundo o livro do Gênesis,
foi aquilo que hoje nós chamamos de homem. E como Deus chegou a esse homem? Segundo o que está escrito no livro do Gênesis, ele pegou um pouco de barro, que nada mais é do que a mistura de terra e água, e fez uma simples modelagem de algo que seria a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que a gente costuma falar que nós, homens, somos iguais a Deus. Porém, quando a gente fala isso, a gente não consegue enxergar Deus como sendo um ser humano. Por isso que no Novo Testamento ele faz um ser humano que vai trabalhar em nome de Deus. Esse cara é chamado de Jesus Cristo, né? Que eu gosto basicamente de chamá-lo de JC. Jesus Cristo, ele é igual aos homens, né? E se nós homens somos a imagem e a semelhança de Deus, é óbvio que Deus se parece com a gente. Mas a gente nunca viu Deus, a gente só viu Jesus Cristo. Então, olha só que interessante. Quando Deus, ele fez o homem, ele criou um ser humano apenas. Um ser humano para habitar toda a terra. Tanto é que esse cara ele foi chamado de Adão. Adão, ele começou a curtir, começou a viver naquilo que Deus chamava de Campos Elíseos, que pra gente seria hoje o que seria o paraíso, ou seja, o reino dos céus, e a partir desse instante ele começou a viver aqui, começou a entender como a vida funcionava, a divisão do mundo e tal, até que uma hora ele chega para Deus e fala assim: pô Deus, você fez esse negócio mó bonitão, mó da hora e tal, pra só eu ficar aqui? Eu não sei porquê, mas eu tô pedindo aí pra você uma companhia, porque eu ficar sozinho, bonitão nesse mundo, não vai rolar. Eis que Deus fala: olha, se você está precisando de uma companheira, eu peço para que você ofereça a sua costela, certo? Que fica na caixa torácica e que é um elemento protetivo dos nossos órgãos vitais, coração, pulmão, rim, entre outros. Aí falou: vou pegar um lé da sua costela, e da costela ele fez uma companheira para o Adão. Essa companheira de Adão foi batizada de Eva. E foi aí que surgiu a primeira lei do universo. Por quê? Deus falou assim: ó Adão, eu fui lá, eu fiz o que você queria, te arrumei uma companheira, agora eu vou pôr uma regra. A minha regra, ela é muito simples. Existe uma árvore no meio desse Campos Elíseos, que lá existe um animal peçonhento, que causa morte, certo? Que ele chamou de cobra. E essa cobra cuidava de uma macieira. Macieira, para quem não sabe, é um pé de maçã. E a única regra colocada por Deus na terra naquele momento era: não comer a maçã da macieira que a cobra cuida. Beleza? Perdão. Então, olha só que interessante. Adão e Eva falou: beleza, a gente concorda que essa parada aí é uma coisa simples, que a gente não vai ter problema nenhum. Afinal, a gente tem um lugar maravilhoso, grandão, bonitão e tal, para poder viver aqui. Só que aí, passa dia, passa ano. Claro, isso, segundo a tradição católica, demorou muito tempo mesmo. E aí, olha só que da hora. Os caras chegaram lá, passearam por lá, eis que esse animal peçonhento que causa medo, por incrível que pareça, fala. E ele oferece a maçã para Adão e Eva, certo? Falando: e aí, olha que frutinha bonitinha que eu tenho, e olha que coisa legal, e não sei o que, e não sei o que lá e tal. Olha só que legal. Vocês estão a fim de comer esse fruto? Aí Adão e Eva no primeiro momento: ah, pera lá, não é bem assim que funciona e tal e tudo mais, né? Mas vamos fazer o seguinte: a gente vai pensar nisso aí, nós não vai comer agora porque nós não tá com fome. E outra, Deus falou para nós não comer. É aí que começa o tchan da história.
Porque, segundo o próprio livro de Gênesis, de tanto a cobra ficar falando na orelha da Eva, a Eva foi lá e pegou uma maçã, deu uma mordida e ofereceu para Adão. A partir desse momento que Adão e Eva simplesmente questionou, não cumpriu a lei de Deus, Deus disse que Adão e Eva tinham cometido um pecado. E a palavra pecado significa simplesmente trair a Deus, porque não obedeceu uma regra simples. Tanto é que depois de muito tempo da história, dentro do Egito, vai ser criado, na fuga do Egito, vão ser criados aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. O que são esses 10 mandamentos? As 10 leis escritas por Deus para que os homens obedecessem e não caíssem em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Você concorda comigo? Então, olha só que legal. Futuramente vão ser criadas essas leis, mas a única lei que tinha naquele momento era não comer a maçã. E como Adão e Eva desrespeitou essa lei, eles acabaram comendo essa maçã e se tornaram pecadores. E aí foi que eles caíram na real de que agora eles eram seres diferentes de Deus. E olha só que legal. Isso, segundo a própria Bíblia, Adão e Eva tiveram 2 filhos. O primeiro foi chamado de Caim e o segundo chamado de Abel. E olha só que interessante. Dentro dessa história, ele quis mostrar que a humanidade estava tão difícil, tão complicada, e olha que eram só 4 pessoas, né? Que o Caim, que era o primeiro filho, ficou enciumado do Abel e matou Abel. Ou seja, de tantos ciúmes que ele teve, nós tivemos somente 3 pessoas habitando a terra. E segundo a própria Bíblia, nós somos irmãos, segundo a tradição religiosa. Porque todos nós descendemos de Adão e Eva. Só que olha só que bacana. Se a gente é descendente de Adão e Eva, e aí eu vou colocar um questionamento, cujo qual eu não tenho uma resposta. Vou deixar para que vocês interpretem da forma que vocês quiserem. É apenas um questionamento histórico. Vamos pensar o seguinte. Se Adão e Eva conheceram o pecado no momento em que eles desobedeceram a Deus e comeram a maçã, o principal pecado que nos leva a se tornar humano é a questão da reprodução. Porque sem reprodução, sem produção de filhos, a humanidade jamais estaria no nível que ela está hoje. E olha só que bacana, dentro desse contexto religioso bíblico, a única pessoa que podia gerar filhos, ter filhos, era a Eva. E a Eva era uma mulher em meio a 2 homens. Então, se nós somos considerados irmãos, a gente é filho de quem? De Adão e Eva ou de Caim e Eva? Então, fica uma dica bem complexa, certo? Então, olha só os problemas que a gente encontra para estudar a nossa origem também, de acordo com o pensamento religioso, que ele é cultural. Por quê? Se todo mundo pensasse nisso, e olha que vocês conhecem essas histórias, se você tem uma base religiosa, por que ninguém fala do Abel? Por que ninguém fala sobre a infância de Jesus? A gente só sabe do dia que ele nasceu, do dia que ele fez aquilo que a gente chamou de milagres, certo? E por último, e não menos importante, o dia que ele morreu. E que aí, na hora que ele morre, ele ressuscita e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele devia julgar os vivos e os mortos. E aí, como é que fica toda essa questão cultural? Será que a igreja está escondendo alguma coisa? Será
que a Santa Sé está escondendo alguma coisa? A gente não sabe. Mas a gente pode pensar a respeito desse tipo de coisa e todos os problemas que isso pode acarretar. Se nós somos considerados irmãos, nós somos filhos de quem? Segundo a religião. Entendeu a jogada? Então, você pode acreditar tanto na teoria evolutiva das espécies, que tem a ver com a questão do nosso primata, nosso primo mais antigo, que seria algo semelhante a um macaco e um chimpanzé, ou acreditar nessa história que a gente foi feito de barro, ou simplesmente depois que teve uma companheira, a gente se tornou irmão porque a gente se tornou descendente de apenas 3 pessoas. Sacou a jogada? Então a gente tem um problema seríssimo, extremamente complicado, mas ao mesmo tempo muito interessante. Tudo bem? Alguma dúvida aí que vocês tenham? Pode abrir o microfone para responder, por favor. Não. Não? Então tá bom. Então eu vou parar aqui a gravação e depois eu vou disponibilizar ela para vocês no YouTube, tá bom? Fala? Então tá bom. Valeu, galerinha. Obrigado, atenção aí, viu? Até mais.